Bom, gente, boa noite, né? A gente vai seguir na aula de hoje com a temática referente à questão de doenças, pandemias e como esse cenário influencia, impacta a dinâmica social e até demográfica da sociedade. Na primeira aula a gente tratou de uma maneira geral, né? O professor tratou de uma maneira geral o impacto de algumas doenças na história de uma maneira geral. E hoje o foco seria tratar sobre a realidade da América Portuguesa, né? Como que algumas doenças, algumas epidemias, né, se alastraram e os impactos que essas doenças tiveram, tanto na realidade social, econômica, política, na realidade aqui dos trópicos. Então, enfim, essa está sendo uma sequência de aulas, né, só para ressaltar, a respeito de temáticas que conectem, né, a história da América Portuguesa com a atualidade. E, enfim, a gente vai dar sequência hoje à aula. Professor? Acho que está com o microfone desligado. Gabriel, me ajuda um pouco, uma coisinha. Eu estou vendo só a minha, não está mais aparecendo a... Acho que tenta tirar, deve estar fixado a sua imagem. Ah, tá. É isso mesmo. Tá vendo? Foi. Foi. Tá, isso. Obrigado. Seria de mim, seu Gabriel e a Bia. Queria agradecer aí a presença de todos, né? É um prazer estar aqui de novo com vocês. E começando, na verdade, continuando, né, o que a gente viu na aula passada, né? Na aula passada foi uma coisa mais introdutória, né, buscando falar de epidemias, pandemias e doenças de uma forma mais geral, concentrando, né, na questão das pandemias, até porque, né, se formos falar de doença, não haveria, né, condições de fazer uma história das doenças em 1 ou 2 ou nem 10 aulas, né? Enfim, a doença é, por definição, algo que acompanha não só o ser humano, né, mas os animais e as plantas também, né, de forma geral, uma coisa do mundo natural. Mas falando um pouco das pandemias, exatamente para fazer uma introdução, né, em relação à aula de hoje, quando a gente vai falar mais especificamente do caso da América Portuguesa, né, ou, se quiserem, do Brasil colonial. E aí, para entender a história da doença no Brasil colonial, a gente precisa voltar um pouco no tempo aqui, né? Eu peço um pouco de desculpas, talvez, para, né, os que são historiadores, mas lembrar algumas coisas do período colonial, né, porque a gente tem um público mais amplo, né, que são importantes, né? Embora, né, a chegada de Colombo date de 1500, né, a gente aprendeu já lá na escola, né, que, de fato, a colonização do Brasil, ou seja, uma colonização efetiva, né, organizada do Brasil, só se iniciou após 1530. Né? A fundação da primeira vila no Brasil é em 1532. Né? Em 1534, nós temos o estabelecimento do sistema de capitanias hereditárias. Tudo isso a gente, enfim, aprende no colégio, né, para quem não é historiador, mas só relembrando algumas coisas. Né? Essas datas são importantes, né, porque a gente vai falar adiante. Esse sistema de capitanias hereditárias, no entanto, ele possui, né, uma série de limitações. Ele funcionou, né, nas Ilhas Atlânticas, Açores, Madeira, Cabo Verde, etc., São Tomé, mas, de fato, não funcionou na América Portuguesa, em grande medida por conta da própria dimensão, né, da América Portuguesa, né? E isso, né, faz com que a coroa portuguesa, né, porque né, o sistema de capitania hereditária a gente pode definir como uma espécie de, né, e aí eu vou utilizar uma palavra, né, que se vocês disserem que eu usei, eu nego, né, mas de terceirização, né, sendo bem anacrônico, né. Eu quero dizer com isso, né, que a coroa portuguesa deixa, né, para indivíduos, né, ela concede para esses indivíduos o direito, o privilégio da colonização, né, com ônus e com bônus, e ela não se envolve diretamente. Né? Quando esse sistema de capitanias hereditárias fracassa, né, a coroa se vê obrigada a intervir, né, e aí cria o governo geral. Né? O governo geral é criado em 1548 e é implantado em 1549. Né? E por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Né? Porque, na verdade... Por que eu estou fazendo esse preâmbulo? Né? Porque, na verdade,
essa conjuntura, né, esse lento início, digamos assim, da colonização da América Portuguesa vai impactar, né, em relação à questão das doenças, né, na população local, inicialmente na população indígena. Né? E isso é importante para a gente entender como é que se configura, né, não só a colonização, mas especificamente a transmissão de doenças na América Portuguesa, que é o que nos interessa aqui. Né? Na aula passada, eu chamei a atenção para as Américas como um todo, né? Chamei a atenção para o fato de que, com o início da conquista e colonização das Américas, a chegada dos europeus, mais tarde dos africanos também, no continente americano, você tem o que muitos chamam choque epidemiológico. Né? Chegam aqui doenças, né? Uma biota, como se diz, micróbios, né? Vírus, bactérias, protozoários, etc., que não eram conhecidos pelas populações autóctones. Essas populações, portanto, não tinham defesa em relação, né, a toda essa biota, e isso leva a uma mortalidade, né, uma catástrofe demográfica, mortalidade extremamente elevada, né, que alcança mais de 90% em diversas regiões. Né? Esse contexto, né, que se verifica na América como um todo, vai se verificar na América Portuguesa também. Né? E se verifica, sobretudo, e por isso eu mencionei essas etapas da colonização, sobretudo depois do governo geral. Né? Quer dizer, nós temos um impacto importante a partir do governo geral, porque é com o governo geral que essa colonização, né, que era, de certa maneira, claudicante, digamos assim, né? Você tem algumas capitanias que são ocupadas pelos seus capitães donatários, etc. e tal, mas fracassam, né? Hoje não conseguem muito além, né? Ficam numa área restrita, etc. e tal, outros nem vêm para cá, né? Ocupar suas capitanias, enfim. Com o governo geral, essa colonização ganha uma maior sistematicidade. Né? E com ela também nós vamos ter tanto uma chegada constante, no primeiro momento, de imigrantes portugueses, né? Você ainda não tem aí o tráfico africano, né, nesse primeiro momento, mas você vai ter uma entrada grande de imigrantes portugueses e de outros países europeus, espanhóis, etc. e tal, né? E isso vai impactar. Né? E vai impactar nessa população indígena. É preciso a gente ter em conta que a população indígena, a gente tem várias estimativas, né, e é claro que são estimativas, a gente não tem como saber o número exato, né, dessas populações no momento, né, em 1500, no momento da chegada dos portugueses, mas você tem estimativas de que em toda a América Portuguesa, ou melhor, tudo que viria a ser hoje o Brasil, você teria em torno de 3 milhões de pessoas, né, divididas em centenas de etnias diferentes, né, com uma concentração, principalmente, dos tupis, né, os tupis concentrados no litoral, que vai do Nordeste, mais ou menos, Maranhão, Ceará, até o que é hoje o sul ali de São Paulo, Paraná, grosso modo, e os guaranis, né, numa região que pega parte do Brasil, parte o que é hoje o Paraguai, né, e a Argentina, né, chamada Tríplice Fronteira. Né? Então, esses são os dois grupos demograficamente mais importantes. Né? Mas então, quando os portugueses chegam aqui, eles encontram um litoral bastante povoado. Né? Bastante povoado. 1 milhão de pessoas, para a gente pode parecer uma merreca, pouca coisa, etc. Tá? Mas era bastante coisa, né? Nesse momento. Não se equiparava, né, às populações da América Espanhola, né? A estimativa para o Império Inca é de torno de 15 milhões de pessoas, né, para a chamada Mesoamérica, né, Império Azteca, seria algo em torno de 20 a 25 milhões. Então, não se equiparava a isso, mas, de qualquer forma, era uma população razoável. Né? Portugal tinha, talvez, 2 milhões de pessoas nessa época, no século XVI. Então, era mais ou menos metade da população portuguesa, né, e muito concentrada no litoral. Essa população indígena vai entrar em contato, né, com essas doenças que os europeus trazem, para os quais eles não estão preparados. Então, o primeiro impacto, né, da colonização é, de fato, esse impacto epidemiológico. Então, logo após, né, o estabelecimento do governo geral, você tem as primeiras epidemias. Né? A primeira, vejam, já em 1552, é de gripe.
né? Os jesuítas que estão aqui no Brasil falam, os índios têm tosses terríveis, né? E muito catarro, não sei o quê, quer dizer, a descrição que eles dão, né? E eles não têm, né? Enfim, não que os europeus ficassem gripados, mas não morriam, né? Ou não tendiam a morrer em grande quantidade de gripe, né? Isso para eles era uma coisa, um quadro, né, comum, né? Para o qual eles tinham uma resistência, como nós temos, né? Nós pegamos gripe aí todo ano, praticamente. Podemos pegar todo ano gripe, né? E pouquíssimos vão morrer de gripe. Mas os indígenas não tinham, né? Então, você até uma primeira mortalidade, veja, 3 anos depois do estabelecimento do governo geral, causado pelas gripes, né? Pela gripe. E depois você vai ter, né, a partir do final do século, da década de 1550, início da década de 1560, vai ter uma série de epidemias, né? Principalmente de varíola, né, chamadas bexigas, e de sarampo, né? São as duas grandes doenças. Aí sim, né, são doenças que matam também portugueses, não matam só os indígenas, né? Mas é entre os indígenas que nós temos a maior mortalidade, de longe, né? Disparado, a mortalidade mais elevada, né? Então a gente vai ver que que nesse momento a mortalidade das populações indígenas, né, vai chegar nas áreas já controladas pelos europeus, principalmente Bahia e Pernambuco, vai chegar em torno de 1/3 de toda a população indígena, né? E aí eu chamo a atenção para 2 aspectos, né? Isso tem a ver, primeiro, com essa questão, quer dizer, do contato, né, dos europeus com os índios, mas também das formas desse contato, né? Com o estabelecimento do governo geral, né, nós tivemos também o estabelecimento de uma certa política indigenista, vamos chamar assim, né? Como lidar com essa população autóctone, né, que nós estamos chamando aqui de índios. E a coroa portuguesa estabelece 2 padrões, né, para os índios mansos e para os índios bravos. Né, os índios bravos, né, entenda-se aqui, aqueles que eram contra os portugueses. Né, esses podiam e deviam ser escravizados, podiam ser mortos, né, em guerras, e os que sobrevivessem podiam ser escravizados. Né, o conceito de guerra justa. E os índios mansos eram aqueles que eram favoráveis, né, estabeleciam aliança com os portugueses. Esses deviam ser preservados, né, e deviam ser aldeados. Né? O aldeamento, ou seja, a criação de aldeias para os índios mansos, né, é um projeto principalmente jesuíta. São os jesuítas que vão construir esses aldeamentos, né, e são os jesuítas que vão gerenciá-los também. Nesses aldeamentos, os índios ficariam disponíveis como mão de obra para os colonos, mas desde que fosse solicitado, e eles teriam que ser pagos. Né? Não seriam, portanto, escravos, né? Eles seriam pagos. Agora, esse pagamento, obviamente, passaria pelos jesuítas. Então, quem controlaria, de fato, a mão de obra indígena seriam os jesuítas. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, ambas as modalidades significavam, primeiro, né, uma destruição dos modos tradicionais de vida das populações indígenas, né, o que significa também dos modos de subsistência, né, de produção de alimentos, etc., dessas populações indígenas, tanto escravos, né, quanto aldeados, né, tinham essa perda, né, dos seus padrões originais de vida, e um contato intenso, né, de uma forma ou de outra, pacífico ou não, um contato intenso com os europeus. Né, e, portanto, um contato intenso com as doenças que os europeus traziam. Né? Então, isso não é pouca coisa, né, para essa população indígena. Então, a gente vê que a mortalidade graça aumenta muito fortemente nesse momento. É interessante porque os índios, depois, ainda no século XVI, né, vão começar a recusar o batismo. Né? Vão começar a recusar o batismo. E por que eles recusam o batismo? Porque eles associam o batismo à morte. Né? O que tem um sentido, quer dizer, quais são os índios que são batizados? Os jesuítas, para batizarem índios, eles entendiam que os índios tinham que ter pelo menos os rudimentos da fé, né? Ou seja, tinha que ter um conhecimento mínimo da religião. Né? Os franciscanos não, os franciscanos achavam que o importante era batizar, então os franciscanos, né, chegavam nos lugares e estavam batizando todo mundo, o importante é batizar, que o batismo salva a alma. Os jesuítas diziam que não, antes de batizar ele tem que entender por que ele está sendo batizado, o que significa o batismo, quer dizer, né, o chamado rudimento, ele pode não ser um grande teólogo, mas ele tem que entender o que aquilo dali representa. Então é necessário evangelizar minimamente essa população indígena, né? O que pressupõe, portanto, um contato, né? E um contato razoavelmente intenso.
Né? Então, claro, os índios que estavam em contato com os jesuítas tinham, né, uma maior probabilidade de pegar doenças e uma mortalidade mais elevada. Então, a associação, né, entre morte e batismo, né, não é à toa. Ela também ocorre porque muitas vezes o índio em perigo de morte, né, aquele índio estava muito doente já, era batizado pelos jesuítas, né, exatamente para que a sua alma não se perdesse. Então, é mais uma coisa que vai associar o batismo com a morte. Então, os índios vão começar a fugir do batismo por conta disso. Né? Você tem estimativas da época que falam em 30 mil mortos na década de 1560. Né? Isso é um número extremamente elevado. Veja o que nós estamos falando hoje, né, na Covid, num país de 210 milhões de pessoas, né, em 70 mil mortes. Estamos horrorizados com toda razão, por sinal. Né? 30 mil mortes é um número muito elevado para a época e para a população. Né? Você vai ter, com essas epidemias, né, de varíola e sarampo, principalmente, você vai ter engenhos que vão perder 90, 100 escravos indígenas, né? Aldeamentos que vão ser esvaziados, né? Metade da sua população ou mais. Então, é uma mortalidade bastante intensa. Né? E que, sem dúvida, né, preocupava a coroa portuguesa, mas também, sem dúvida, contribuiu a médio e longo prazo para o próprio domínio português. Né? Porque quando a gente pensa até 1550, né, a proporção de portugueses em relação à proporção de indígenas é ridícula. Né? Quer dizer, tem meia dúzia, né, de gatos pingados portugueses, uma população indígena imensa. Né? Só que essa população indígena decai muito rapidamente. Né? E essa queda, ela é magnificada, digamos assim, ela é aumentada pelo fato de que parte dessas populações indígenas fogem do contato. Né? Só que ao fugirem ao contato, elas, na verdade, carregam a doença consigo, né, as doenças consigo, e vão contaminar outras populações indígenas, né, que estão em áreas mais para o interior da América Portuguesa, né, com as quais os portugueses não chegam a entrar em contato no primeiro momento, e que vão também, né, morrer em grande quantidade. Então, nesse primeiro momento, né, segunda metade do século da colonização, segunda metade do século XVI e primeira metade do século XVII, né, você tem uma mortalidade muito intensa em toda a América Portuguesa. Né? O Warren Dean, que era um historiador americano, brasilianista, né, tem no seu último trabalho, antes de morrer, né, Ferro e Fogo, né, sobre a história da Mata Atlântica, é um trabalho muito, muito interessante, um trabalho pioneiro, né, de história ambiental. Ele vai chamar atenção para isso, né, uma mortalidade dos tamoios, ele analisa especificamente os tamoios, que era um grupo tupi que se situava aqui entre o litoral do Rio de Janeiro e o litoral de São Paulo, que é hoje, né, litoral do Rio de Janeiro e litoral de São Paulo, basicamente. Né, e essa população tamoio, ela diminui em 95% entre 1500 e 1600, as estimativas do Warren Dean. Né? E ele chama atenção para o fato que no século XVII, o que acontece no século XVII? Você tem uma migração portuguesa, mas uma migração muito inferior à mortalidade indígena. Né? A estimativa é que no início do século XVII, a população em toda a América Portuguesa devia chegar a 100 mil pessoas. Né? Isso para um litoral que tinha 1 milhão antes, né? Um século antes. Então, o Warren Dean chama a atenção para o fato de que no século XVII, a Mata Atlântica, né, o objeto dele de estudo é a Mata Atlântica, nesse livro, ela vai ganhar terreno, né? Ou seja, ela vai ocupar espaços que ela não ocupava mais, porque a população indígena, né, tinha desmatado uma parte para produzir alimentos, etc. E tal, enfim, né, tinha produzido impacto. Então, uma população, né, da Mata Atlântica, que vivia toda a Mata Atlântica, tinha decaído muito rapidamente, né, o impacto dessa população vai ser muito menor do que era antigamente. Né? Então, no início do século XVII, a Mata Atlântica ela recupera terreno, ela ocupa áreas que ela já não ocupava mais por conta dessa intensa mortalidade. Né? Então, esse é o primeiro elemento importante. Quer dizer, quando a gente fala em história das doenças aqui na América Portuguesa, a história começa com uma grande tragédia, né? Que é essa tragédia demográfica, cultural, enfim, das populações autóctones. Por outro lado, o que essa tragédia produz? Como eu disse, por um lado, produz, né, uma consolidação do domínio português.
né? Quer dizer, os portugueses vencem os índios muito mais, né, com as doenças do que militarmente, embora, claro, a gente não possa diminuir o papel das guerras, né, mas as doenças desequilibram aí, né, os lados em disputa. Isso significa um maior domínio sobre o território, um maior domínio sobre a própria população indígena, né? Mas, por outro lado, e vejam, né, essa colonização inicial, portanto, ela se dá sob o signo da escravidão indígena, né? E isso é importante a gente ter em conta. A primeira escravidão que nós temos aqui não é a escravidão africana. Embora os portugueses escravizassem os africanos já desde o século XV, né, esses escravos africanos eram dirigidos para as Ilhas Atlânticas, Açores, Madeira, Cabo Verde, enfim, mas não para a América Portuguesa, né? Isso começa a mudar exatamente no século XVII, né, quando a população indígena decai muito rapidamente, né, no momento que exatamente a produção de açúcar, a produção de alimentos para abastecer essa população, a produção de tabaco está se iniciando, né, tudo isso cresce no sentido contrário, né, e é, portanto, necessário uma nova mão de obra, né, e aí é que, paulatinamente, isso não é da noite para o dia, né, os escravos indígenas vão sendo substituídos pelos escravos africanos. No primeiro momento eles convivem, né, mas depois vão sendo, de fato, substituídos pelos africanos. No que nos interessa aqui, né, isso tem um impacto também em termos, né, das doenças, né? O século XVII é um século em que nós temos epidemias que são mais localizadas, né? Aquelas grandes epidemias que, né, vão pegar da Bahia, Pernambuco, até o, né, Rio de Janeiro, São Paulo, ali, né, tudo mais ou menos junto ao mesmo tempo, né? Elas já não ocorrem mais dessa forma. As epidemias passam a ser mais localizadas numa capitania específica, ou Pernambuco, ou Bahia, ou Rio de Janeiro, ou São Paulo, né, ou Ilhéus, enfim, nas diversas capitanias, né? E segundo, você tem novos ingredientes, né, nessas doenças, que é exatamente o tráfico atlântico. O tráfico atlântico, né, o tráfico africano, né, de escravos africanos, impacta de várias formas, né, nessa história da saúde, digamos assim, e das doenças na América Portuguesa. Primeiro porque traz doenças, né? Quer dizer, tem doenças que vêm da África para cá. Exemplo, febre amarela, né? Febre amarela é endêmica na África e vai ser trazida para cá com o tráfico atlântico, né? Outras doenças não são propriamente africanas, né? Mas são causadas pelo próprio tráfico. Um exemplo claro é o escorbuto, né? O escorbuto é uma carência de vitamina C, né, que é muito comum nas viagens marítimas nessa época, se fala muito tempo, né, no mar, a comida apodrecia, a própria água apodrecia, enfim, né, e portanto você tinha, e é curioso, né, porque o nome que se dava para o escorbuto era mal de Luanda, né? Veja que Luanda, né, é o principal porto, né, português na África, né, do tráfico, a partir do final do século XVI, enfim. E o nome que se dá é o mal de Luanda. Não era o mal de Luanda, né? O escorbuto existia em qualquer, né? O Luís de Camões, né, que foi para a Índia, né, fala do escorbuto, né, uma doença terrível, etc. e tal, com umas pessoas que deformam os rostos, etc., carne se apodrecendo, enfim, né? Então era uma doença da navegação marítima, das características dessa navegação marítima. Né? Mas muitos escravos, né, adquiriam escorbuto na travessia, né, e traziam o escorbuto consigo, né? Além também de serem uma população que, além, enfim, de trazerem, né, doenças próprias, né, da África, né, também muitas vezes não estavam acostumados a certas doenças que eram mais comuns na Europa, né, como sarampo, varíola, etc., e também tinham uma menor resistência imunológica a essas doenças, né? Então, tudo isso agravava o padrão de mortalidade na América Portuguesa, né? Então, a gente tem que considerar esses conjuntos. Então, o século XVII, a gente pode dizer que é um século em que a coisa modifica de figura em termos dessas epidemias nesse sentido. Quer dizer, você tem
Agora, 3 personagens. Você ainda tem a população indígena, porque a população indígena não sumiu, não fugiu, né? Mas ela é bem menos significativa, vai se tornando menos significativa em muitas regiões. Você tem a população, né, portuguesa ou europeia, de forma geral, né, que está sempre presente, a gente não pode esquecer, e que migra, né, é importante a gente lembrar, a gente fala muito, né, do tráfico, mas temos uma migração de Portugal que é sempre muito importante. Né, migram mais portugueses para a América Portuguesa do que migram espanhóis para a América Espanhola, embora a população espanhola seja 3 vezes a população portuguesa. Né? Então, é uma migração importante, é uma migração significativa. Né? Esse padrão de uma população que é basicamente, né, de migrantes, né, também contribui para esse quadro epidemiológico, né, onde as pessoas estão trocando, né, seus micróbios, né, seus vírus, suas bactérias, né, então contribui para esse quadro. Né, e, portanto, para epidemias razoavelmente frequentes e para uma mortalidade elevada. Né? A gente vai ver que, enfim, as estimativas são difíceis de se fazer, né, para a população, em termos de estimativas de expectativa de vida, etc. e tal, né, mas estima-se que dificilmente o indivíduo passava dos 40 anos de idade, né, a expectativa de vida dificilmente passava dos 40 anos de idade, né, no período colonial, o que é bastante. Vejam que ainda no século XX a expectativa de vida aqui no Brasil era em torno de 40 anos, né, então não era tão ruim. Agora, é importante lembrar também que essa expectativa de vida está marcada por uma mortalidade infantil muito elevada. Né? As pessoas que conseguiam ultrapassar a primeira infância tendiam, né, a ter uma expectativa de vida melhor. Né? Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção, portanto, é para esse contexto, né, de uma contribuição de várias populações distintas que se combinam, né, na América Portuguesa e que trocam entre si, né, essas diversas contaminações, digamos assim. E qual é a medicina, enfim, né, que a gente pode contar nesse momento para tratar dessas doenças? Né? Primeiro, entender que medicina é essa. Né? A medicina, durante o período colonial, era ainda a medicina hipocrática e galeniana, né? Ou seja, baseada em Hipócrates e Galeno, considerados os pais da medicina. Né? E pode ser resumida no seguinte: né? O corpo humano é uma versão microscópica do universo, né? E é a ele integrado, né? Composto por 4 elementos fundamentais: terra, fogo, ar e água, que produzem 4 qualidades essenciais: o quente, o frio, o seco e o úmido, que se refletem em 4 humores do organismo humano: o fleuma, o sangue, a bilis negra e a bilis amarela ou vermelha. As doenças, nesse contexto, originam-se do desequilíbrio, né, excesso ou carência desses humores, né, que pode ser provocado por fatores morais, esse desequilíbrio, e, sobretudo, naturais. Né? Dentre esses fatores se destacam a higiene, o clima e a alimentação, como os maiores agentes, né, que desequilibram. Como eu disse, tem um caráter moral também. E nós não podemos esquecer, na aula que a gente vai falar sobre religião, né, do aspecto religioso dessa sociedade. Essa é uma sociedade, né, que se entende, né, como criação de Deus. Por isso, exatamente, nessa ideia do vínculo entre o homem, o corpo, né, do homem e o todo. Né? Portanto, né, as doenças são também, esse desequilíbrio é também um desequilíbrio causado muitas vezes pelo pecado. Né? Então, a gente vê que muitas vezes você tem epidemias, né, por exemplo, em Salvador, né, tem uma epidemia no século XVII, meados do século XVII, né, porque aqui tem muitas prostitutas. Né? Então, a epidemia não é uma questão natural, é uma questão moral. Tem muita prostituta, isso é pecado, logo isso vai causar doença, isso vai causar algum problema, algum desequilíbrio. Né? Então, o aspecto moral é importante. Né? Outro elemento interessante que a gente vai ver é a crença na influência dos astros. Né? Ao mesmo tempo, e isso é curioso porque se combina com essa religião também, né? Não é visto como contraditório. A ideia de que os astros influenciam, né, na vida humana. Então, tem uma epidemia
de tifo, não, de febre amarela, perdão, em Pernambuco, né, no século XVII, e o cara disse que são dois fatores. Um é o eclipse, né, que ocorre na época, e outro são carnes podres vindas de São Tomé, né, da ilha de São Tomé, portanto, vinculando aí a doença ao tráfico. Ele estava correto, né, em vincular o tráfico, só que não eram as carnes podres de São Tomé que causavam a doença. Então, você tem uma vinculação com aspectos que vão fora da própria ideia do que nós entendemos como doença, que a doença como alguma coisa, né, produzida interna ou externamente ao corpo, né, que nós precisamos, né, estudar pelo aspecto natural, ou um vírus, ou, enfim, né, alguma coisa interna daquele corpo. Né? Aqui não. Aqui você tem uma série de elementos externos, né, que influenciam, né, nessa doença. Um outro aspecto importante a entender é que a universidade, a medicina, né, você tinha um curso de medicina na Universidade de Coimbra. Só que a Universidade de Coimbra, a partir do século XVI, vai ser comandada pelos jesuítas, ou controlada pelos jesuítas. E o resultado efetivo é que a medicina ensinada em Coimbra não evolui ao longo dos séculos. Né? Então, no século XVII, século XVIII, tem uma série de transformações da medicina, de maior conhecimento do funcionamento do organismo humano, etc. e tal, da anatomia humana, que você não vai ter em Coimbra. Né? O ensino em Coimbra só vai se modificar a partir de uma reforma que se inicia com Pombal, né, mas que vai ultrapassar Pombal. A Pombal, né, é 1750, a reforma de Coimbra é década de 1770. Né? Então, na maior parte do período que nós chamamos de colonial, né, a medicina aprendida pelos médicos, que muito raramente vinham para cá, né, é uma medicina atrasada em relação ao restante da Europa. Não acompanha o desenvolvimento da medicina europeia. Né? Então, isso era mais o complicador. E essa medicina, que é essa medicina, né, de origem hipocrático-galeniana, né, ela é exercida por dois profissionais, né, um pouco distintos, né, que são o médico, propriamente dito, né, que seria mais um indivíduo com uma formação intelectual, né, e que, a partir do seu conhecimento, né, busca tratar de doenças, prescrever medicamentos, etc. e tal. E o cirurgião teria uma característica mais prático, né? O indivíduo lida com... a questão fundamental aqui é a eterna divisão, né? Que é fundamental para os portugueses, entre trabalho manual e trabalho não manual, né? Trabalho intelectual. A ideia de que o trabalho manual é um trabalho mais aviltante, né? Que avilta o indivíduo, né? Portanto, esse era o trabalho dos cirurgiões. O trabalho não manual é o trabalho dos médicos. Portanto, os médicos colocavam numa situação superior à dos cirurgiões. Né? O problema é que médicos ou cirurgiões, né, tanto num caso quanto no outro, eles não vão estar né, na América Portuguesa. Nós vamos ter um número muito pequeno desses indivíduos aqui. Né? Um número muito pequeno desses indivíduos vinham de Portugal para cá. Você tem muitas vezes membros das elites coloniais, filhos de senhores de engenho, dos grandes comerciantes, coisa e tal, que iam para Portugal, mas a maioria estudava direito. Né? Alguns estudavam medicina, mas os que estudavam medicina, muitos preferiam ficar em Portugal, né, onde o mercado, né, de trabalho, etc. e tal, as condições de trabalho eram melhores do que voltar para cá. Né? Então, isso daí fazia com que o número em relação, né, à população era muito reduzido. Né? E uma população pobre, em grande medida. Né? E, portanto, muitas vezes sem condições de pagar também esses cirurgiões e esses médicos. Então, o que esse quadro gerava? Né? A existência de um grande número de práticos, né? De indivíduos que conheciam alguma coisa de medicina, ou liam alguma coisa, ou que, o que é ainda mais comum, tinham um conhecimento vindo da África, né? Ou um conhecimento vindo das populações indígenas, ou as duas coisas, né? Misturavam essas duas culturas, né? Os conhecimentos vindos dessas culturas, né? E utilizavam isso para produzir remédios, né? Para curar
indivíduos, etc. Então, isso era uma coisa bastante recorrente. Né? Bastante recorrente porque, de fato, era necessário. Só que esses indivíduos, que você muitas vezes chamar de curandeiros, né? E aí curandeiros claramente têm um caráter negativo, eram muito mal vistos pelos médicos e cirurgiões, né? Como supersticiosos, etc., e também pela igreja. Né? Por quê? Porque eles não eram apenas curadores, né? Não eram apenas indivíduos que buscavam curar as doenças, mas eram indivíduos que, para curar as doenças, desenvolviam certos rituais mágicos. Né? E esses rituais mágicos eram muitas vezes vistos como feitiçaria. Né? E essa feitiçaria, e era, né, de fato, podemos considerar assim, né, porque são rituais africanos ou indígenas, assim, que eram, né, contrários, né, à doutrina da Igreja Católica. Né? Então, você muitas vezes perseguidos também pela Igreja, vão ser vistos de forma bastante negativa. Né? Mas, mesmo assim, eles são uma realidade incontornável. Né? Primeiro, pela falta, né, de médicos e de cirurgiões em quantidade suficiente. E segundo, porque esse é um mundo mágico. Né? A gente não pode esquecer disso daí. Esse é um mundo, né, o mundo dessa população colonial é um mundo bastante mágico. Né? A igreja não tinha problema só com os curandeiros. Né? Muitas vezes ela tinha que lidar com as diversas, digamos, heresias que existiam, né, de crenças populares, né, fervorosas, inclusive, né, mas que iam contra a ortodoxia religiosa. Né? Eu me lembro de um trabalho da Celeste Zenha, né, que é um trabalho antigo já, uma professora até já falecida lá do nosso Instituto de História, e que ela trabalhou com a questão da magia em Silva Jardim, né, que antigamente era Capivari, no século XIX, né, e que ela encontrou, vejam, isso é a segunda metade do século XIX, né, e na segunda metade do século XIX, um sujeito lá em Capivari, que é aqui do lado do Rio de Janeiro, que é perto da corte, portanto, né, o sujeito é acusado de matar um outro sujeito, sabe como? Com feitiçaria. Ou seja, a acusação é essa, né? Que ele não foi lá e deu um tiro, ou enfiou a faca, não. Ele fez a feitiçaria lá na casa dele, e o sujeito lá na casa dele também, né, foi morto através dessa feitiçaria. Né? E toda a discussão do processo é se o cara matou ou não o outro feitiçaria. Ou seja, ninguém discutiu se feitiçaria mata. Né? Ou seja, veja, estão falando, né, segunda metade do século XIX. Né? Nós já temos um Estado liberal no Brasil, nós já temos, enfim, né, todo um arcabouço aí, civilizatório, e ainda está se falando de feitiçaria nesse nível. Né? Eu estou citando só esse exemplo para chamar atenção um pouco para esse mundo mágico no qual esses indivíduos vivem. Então, né, os curandeiros, eles atendiam uma necessidade que era física, né, quer dizer, tratar as doenças, etc. e tal, mas que era também espiritual, né? Que ninguém acreditaria que ficaria curado se não tivesse uma interferência divina, mágica, enfim, alguma coisa ou outra, além daquela poção amarga, enfim, daquelas coisas que tinha que tomar. Então, esse é um ponto importante também. Agora, nesse contexto, né, é bastante claro que essa medicina, né, ela tinha uma capacidade curativa relativamente baixa. Né? Quer dizer, de fato, né, a maioria dos mecanismos de transmissão de doença, etc., não eram conhecidos. Né? A ideia de que você tinha esses desequilíbrios no corpo, né, e também esses desequilíbrios muitas vezes eram nas cidades, por exemplo, a ideia da contaminação pelas carnes podres vindas de São Tomé, que eu falei, exatamente essa ideia, né, do apodrecimento do ar, né, o ar putrefeito. Né, e, portanto, era necessário descontaminar o ar, fazer que, né, aquele ar fosse limpado de alguma forma, etc. E tal. Ou simplesmente você devia sair de perto. Né? O que funcionava, né? Geralmente, quando a pessoa está doente, você não, né, se for uma doença, né, transmissível, etc. e tal, se você sair de perto, você não se contamina. Né? Então, a ideia de se isolar funcionava, mas, de fato, não se conhecia os mecanismos de transmissão. Né? Ninguém imaginava que a febre amarela era causada por um, né, mosquito contaminado, etc. e tal. Né? Então, isso dificultava bastante, né, a cura real, né, das doenças.
né? Havia uma dificuldade concreta de se resolver, porque, de fato, não se sabia os mecanismos de transmissão, como a coisa acontecia dentro dos corpos, enfim, não se tinha noção do que era um vírus, bactéria, nada disso. Ainda mais, né, eu ressaltando isso daí, na medicina portuguesa, né, atrasada em relação aos avanços que, de fato, ocorrem na Europa no século XVII. Veja, ainda no século XVIII, a aula de anatomia, né, na Universidade de Coimbra era feita com um carneiro, né? Ou seja, como é que é um corpo de ser humano, né, e abrir, dissecar, para você ver lá como é que é, né, um corpo por dentro, se fazia com carneiro, com bicho. Né? Dizia, isso aqui é um baço, isso aqui é um rim, enfim. Né? Mas é o do carneiro, não é o do ser humano. Né? Então, isso só para dar uma ideia, né, de como a coisa era complicada, era atrasada. Né? Então, a medicina, de fato, tinha pouca utilidade em termos de fato, né, salvarem as pessoas. E aí uma coisa que eu falei até na semana passada, né, nesse sentido ela era mais democrática. Quer dizer, se o sujeito tivesse que morrer, não importa se ele era um escravo, né, um indígena lá, ferrado, se ele era o governador, né, ele ia morrer. Né, quer dizer, a possibilidade de morrer de uma doença era igual, né, não havia muita diferença conforme o nível social do indivíduo. Né? Isso tem a ver exatamente com a pequena capacidade dessa medicina de resolver. Né? De certa maneira, né, a gente vai ver que quem consegue, né, fazer alguma diferença, consegue começar, né, a dar respostas mais efetivas, são alguns cirurgiões, né, esses indivíduos mais práticos, né, que vão buscar se inteirar, né, das especificidades das doenças aqui na América Portuguesa, que algumas são doenças europeias, né, tradicionais, etc. e tal, mas outras são mais específicas aqui, e vão buscar encontrar respostas, seja na medicina europeia, seja numa medicina mais tradicional, seja com esses curandeiros, etc. e tal. Né? Isso é um movimento interessante, que ocorre principalmente a partir do século XVIII. Né? Você tem alguns indivíduos que vão buscar, né, produzir esse conhecimento, né, e com isso salvar mais indivíduos, etc. e tal. Então, mas ainda de uma forma muito limitada e muito assistemática, vamos dizer assim. Né? Não é algo, né, um plano de pesquisa, né, enfim, nada coordenado de forma alguma, nenhum projeto da coroa portuguesa ou das capitanias. Né? São esforços que nós podemos chamar de individuais. Né? Eles vão buscar resolver problemas de doenças, né? Algumas eu já falei aqui, né? Varíola, sarampo, né? Febre amarela, o bócio, né? Que era muito comum, principalmente em São Paulo, e no que é hoje, né, o Centro-Oeste, no século XVIII, o escorbuto, né? E uma coisa que é muito comum também nessa época, que são as verminoses, né? Que é um dos grandes causas de mortalidade na América Portuguesa. Né? Tem o caso de um desses cirurgiões, Francisco Ferreira, que ele descreve, né, que ele foi tratar um escravo de um indivíduo, isso lá em Minas, estava muito doente. Quando ele chegou, se não me engano, o escravo tinha morrido. O escravo morreu e botaram o escravo numa mesa, né, em cima de uma mesa, para preparar o corpo para enterrar. E, de repente, o corpo do escravo começou a se mexer, né? Tremer, 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 tremer. Né? As pessoas se assustaram, alguns falaram que era uma possessão demoníaca, etc. e tal. E, de repente, né, do corpo do indivíduo começaram a sair vermes. Né? Ou seja, o sujeito morreu de uma verminose, né, monstruosa, porque estava tomado de vermes. Tomado de vermes. Os vermes, ele morreu e simplesmente começaram a sair. Eu sei que é nojento falar isso, enfim. Mas, de qualquer forma, eu quero chamar atenção para isso, porque, claro, isso é um caso, né, muito, assim, mais impactante, mas isso era comum, né? As verminoses eram extremamente comuns. E como combater essas verminoses? Né? A gente vai ver que você tinha remédios indígenas, por exemplo, que conseguiam combater. Né? Doenças
doenças, ser picada de cobras, por exemplo. Né? Você tinha uma série de cobras aqui, né? Enfim, que só existiam aqui, né? Não existiam na Europa, né? E como lidar com essas picadas de cobra, que também eram muito comuns, né? E, obviamente, matavam os indivíduos, você não tinha soro antiofídico nessa época, né? Como lidar? Ora, só, né? As populações indígenas tinham remédios para esse tipo de coisa. Então, isso era um aspecto importante. Né? E você tinha doenças causadas pelas próprias condições, que além dessas doenças transmissíveis, você tem doenças causadas pelas condições de existência de trabalho, e que aí, né, no caso dos escravos, por exemplo, eram bastante comuns. Né? Você tem pneumonia, por exemplo, né? Você tem problemas de hérnias, né? Razões óbvias, né? Carregar peso excessivo, utilizar, né? Fazer um trabalho manual muito forte, etc. e tal, né? Problemas variados de coluna, né? Enfim, uma série de doenças, né? Que algumas a gente não consegue identificar, né? Porque são termos de épocas, etc. e tal. Às vezes a gente encontra, né, até quando os escravos são vendidos, avaliados, escravos com seus achaques. Aí, né, fica difícil saber quais são esses achaques, mas, de qualquer forma, né, o que nós temos já em termos de trabalho sobre doenças de escravos chama atenção para doenças, sobretudo, ocupacionais, né, causadas pelas condições de trabalho desses escravos, né, e era necessário lidar com isso daí. Né? Era necessário lidar também com essas doenças. Né? E aí você vai ter todo um saber médico, como eu disse, que vai sendo construído, né, para lidar, né, tratar os escravos. Isso era importante, né, para os senhores, porque, né, os escravos eram valiosos, literalmente valiosos, importantes para eles. Né? Então, muitos senhores tinham preocupação, né, com a manutenção dos seus escravos, pelo valor que os escravos tinham, né? E também, muitas vezes, pelo afeto mesmo que tinham com seus escravos, etc. Isso também produzia, né, uma preocupação com esses cativos. Então, há toda um conhecimento empírico que vai se desenvolvendo para tratar dessas doenças específicas. Né? Os escravos, por exemplo, já são escorbuto, é interessante a gente ver que, embora, né, não se soubesse a origem do escorbuto, por uma questão empírica, né, de experiência, enfim, se descobriu muito cedo, né, que laranja, né, limões, não sei o quê, tratavam o escorbuto. Né, por razões óbvias, nós sabemos hoje que é por causa da vitamina C. O escorbuto é carente de vitamina C, né, essas frutas, né, têm bastante vitamina C. Né? Então, isso é um exemplo, né, bastante comum. E é interessante, porque, por exemplo, uma cidade como Rio de Janeiro, no século XVII, era cheio de árvores de espinhos, né, que se chamavam, que são árvores cítricas. Né? E tinha a ver exatamente com isso, né, com o tratamento da população local, mas também com as populações dos navios. Né? Os navios, quando chegavam, né, frequentemente vinham com doentes, né, de escorbuto. Então, é necessário tratar isso daí. Esse conhecimento empírico vai atender também, né, as populações escravas. Né? É interessante porque cuidar dos escravos, né, vai se tornar, muitas vezes, uma especialização entre os médicos. Aqui no Rio de Janeiro tem um caso curioso que chama atenção exatamente para esse fenômeno. Né? Em meados do século XVIII, perdão, né, na década de 1760, existe um projeto da Câmara do Rio de Janeiro para tirar o comércio de escravos da Rua Direita, né, que é a atual 1º de Março, né, que era a principal rua da cidade, né, e eram ali que eram vendidos escravos, e levar o comércio de escravos para o Valongo, né, que era uma região, então, periférica, né, que hoje ali Saúde, Gamboa, enfim, naquela região ali, que era uma área periférica, enfim, então deixar o comércio de escravo ali, né, e argumentando, né, o quê? Primeiro as doenças, né, exatamente a questão das doenças, as doenças que os escravos traziam, né, argumentando também a questão da moral, né, os escravos às vezes ficavam nus ou seminus, etc., né, enfim, né, enfim.
E esses são os argumentos centrais, né, pelos quais a Câmara quer tirar o comércio dali da Rua Direita e levar para o Valongo, exilar, digamos assim, no Valongo, né, uma área periférica. E os comerciantes de escravos resistem. Né? E como é que eles resistem? Eles convocam os médicos. Né? E aí nós descobrimos, né, uma série de médicos, né, e são os médicos mais importantes da cidade naquele momento, né, que se dedicavam, né, a tratar os escravos, que claro não tratavam só escravos, né? Tratavam a elite também, mas tratavam os escravos, né? Porque havia, né, a preocupação desses comerciantes que os escravos estivessem, né, em condições razoáveis de saúde para poderem ser bem vendidos. Né? Então, essa preocupação, né, em lidar na lida com os escravos, na lida com, né, com a população de forma geral, vai produzir um conhecimento empírico. Né? E esse conhecimento ele vai ser apropriado. Eu acho que esse é o elemento mais importante nessa medicina, se é que podemos chamar assim, colonial. Em relação aos escravos, né, a gente vai ver assim, um elemento que eu estava me esquecendo. Em relação aos escravos, a gente vai ver uma preocupação com essa questão da transmissão de doenças, né, através do tráfico, né, e, portanto, né, nós vamos ter o estabelecimento, no século XVIII, de quarentenas para os escravos. Né, os escravos que chegavam aqui no Rio de Janeiro, ou na Bahia, ou em Pernambuco, vindos de África, tinham que ficar em quarentena, era quarentena mesmo, né, 40 dias, né, portanto melhor do que a nossa, né, atual, tinham que ficar em quarentena para exatamente descobrir se eles tinham alguma doença, né, se tivessem doença, serem tratados, né, e depois, então, eles podiam descer, enfim, e ser devidamente vendidos. Né? Então, esse é um ponto importante também. Né? Mais uma vez, quer dizer, embora, né, você não tenha um conhecimento empírico, concreto de como as doenças eram transmitidas, né, havia um conhecimento empírico de que esse tipo de isolamento contribuía para evitar a difusão das doenças. Né? E isso era um elemento chave, né, nessa medicina. Né? Apesar disso tudo, quer dizer, apesar desse avanço da medicina, apesar, né, da própria avanço da medicina mesmo no final do século XVIII, com a reforma da Universidade de Coimbra, né, a maior vinda de médicos, né, portugueses, principalmente na segunda metade do século XVIII, para a América Portuguesa, a gente vai ver que, de qualquer maneira, essa importação de médicos e cirurgiões não chegou a abalar, né, o prestígio dos curandeiros, enfim, desses práticos que praticavam a medicina. Né, porque, de fato, não chega a transformar, né, em termos de oferta, né, de serviços de saúde, digamos assim, para o grosso da população. Né? Então, apesar de toda a reclamação dos médicos, de toda a campanha que eles faziam, etc. e tal, né, essa prática permaneceu. E ela vai permanecer, né, isso é importante, mesmo depois do século XIX. Né? Vejam que, quando a corte vem para o Brasil, em 1808, né, uma das primeiras medidas do príncipe regente, Dom João, é fundar escolas de medicina, né, faculdades de medicina. A primeira em Salvador, né, que é o primeiro lugar que ele desembarca, e a segunda no Rio de Janeiro, né, e por isso as duas mais antigas do Brasil. Né, então você tem aí, né, o início, né, da formação de médicos no território brasileiro. Esse é um longo processo, né, um longo processo, né, só que mesmo com essa fundação, ou com essas fundações, melhor dizendo, isso não modificou o quadro mais geral. Né, e, principalmente, né, não significou um maior reconhecimento social dos médicos. Eu acho que esse é um ponto importante, né, que eu queria sublinhar aqui. Né, principalmente o século XIX, início do século XX, são os momentos que os médicos disputam efetivamente espaço, né, buscando reconhecimento pelo seu conhecimento, cada vez mais com a produção de um discurso científico, né, para fazer frente a esses curandeiros práticos, boticários, etc. e tal, né, mas sempre sombreados, digamos assim,
por esses outros indivíduos. Quer dizer, nesse momento, os médicos ainda não possuem, de fato, né, o reconhecimento social que eles têm hoje em dia. Né? Quando a gente pensa, né, no ofício de médico, né, é um ofício bastante reconhecido, né, com papel socialmente reconhecido inclusive em termos de remuneração, né, bastante reconhecido, sem dúvida, né? Mas isso é um ponto de chegada. Né? Quando a gente olha para trás, né, mesmo para o século XIX, isso é algo que tem que ser construído muito lentamente. Né? E quando a gente vai olhar para o início do século XX, né, Oswaldo Cruz, né, Oswaldo Cruz com a sua política, né, sanitarista, etc. e tal, ainda vai ter que lidar com essa medicina popular. Né? Ainda vai falar em curandeiros, ainda vai falar, né, enfim, né, contra essas práticas, contra as superstições, contra as práticas mágicas, etc. e tal. Quer dizer, essa é uma tendência de longa duração, né, e uma tendência importante que, ao mesmo tempo, a gente pode entender como resultado dessas carências, né, mas também de uma resistência das diversas populações, né, africanas, indígenas, etc., em relação a esse discurso dominante da medicina, né? Esse discurso que se pretende único, né? E que, de fato, vai ter que disputar espaço com outros discursos, pelo menos até o início do século XX. Enfim, era isso que eu gostaria de falar para vocês. Né? Quero, mais uma vez, agradecer a vocês aí pela paciência, pela audiência, digamos assim, né? E abrir o espaço para as perguntas, tá? Fique à vontade. Então, gente, boa noite. Vocês podem enviar as perguntas pelo chat que eu vou ler para o professor. O Bernardo Mascarenhas perguntou o motivo de em Coimbra utilizar os corpos, né, dos cordeiros. Por que eles utilizavam os dos cordeiros, né, e não dos humanos, e isso tinha relação com os motivos religiosos? Tinha a ver com a ideia de profanação, né? E tinha a ver exatamente com a ideia, com o fato de que até Pombal, né, os jesuítas controlavam, né, a Universidade de Coimbra. A Lívia Mendes falou: professor, gostaria de saber qual bibliografia específica eu poderia utilizar para melhor me aprofundar na questão indígena no Brasil colônia e na situação dos negros escravizados na Minas, né, Minas Gerais, que, como se sabe, era extremamente insalubre. Peraí, dá para repetir? Eu não ouvi a parte inicial. Professor, gostaria de saber qual bibliografia específica eu poderia utilizar para melhor me aprofundar na questão indígena no Brasil colônia e na situação dos negros escravizados nas minas da colônia, que, como se sabe, era extremamente insalubre. Putz, aí é uma biografia bastante ampla, né? Porque, veja, a biografia em relação à história indígena é uma biografia relativamente recente, né? Os índios ficaram muito tempo fora da nossa historiografia, mas pelo menos da década de 1990 para cá, né, se tornaram um elemento importante de estudo. Né? Então, você tem, né, alguns autores clássicos de lá para cá, eu chamaria a atenção para o João Manuel Monteiro, por exemplo. Né? Você tem Maria Regina Celestino de Almeida, né, indígenas aldeados no Rio de Janeiro. Você tem o próprio Warren Dean, né, tem trabalho sobre essa população indígena, sobre a mortalidade da população indígena. Né? Então, eu começaria, né, eu acho que é mais fácil dizer assim, pelo João Monteiro. O João Monteiro é a figura, apesar de americano, né, americano mais filho de português, né, por isso esse nome, né, que mistura português e inglês. João Monteiro foi um pouco fundador, né, dessa nova história indígena no Brasil. Ele era professor na Unicamp, formou vários pesquisadores, né, eu começaria por ele. Você tem antropólogos também importantes. Tentando lembrar.
Carlos Fausto, por exemplo, é um autor importante, né? Você tem o Viveiros de Castro, que é fundamental, né? Enfim, são alguns que eu começaria a estudar, né? Mas hoje você tem uma produção bastante grande. E você tem também uma produção para Amazônia, né? De população indígena, e aí eu destaco a Patrícia Mello de Sampaio. Ela é Sampaio, mas não é minha parente, não. A Patrícia é um nome fundamental para falar em população indígena, história indígena na Amazônia. A escravidão africana aí também é outro tema, né? É outro tema muito amplo. Deixa eu ver se dá para pensar algum autor especificamente. Minas talvez seja onde a gente tem alguns estudos melhores, mas muito para o século XIX. Estou pensando aqui para o século XVIII, né? Que seria século XVIII, período colonial. Eu vou pensar um pouco e te respondo, porque é uma bibliografia muito grande, então é difícil a gente apontar um autor só. Tem um trabalho que é mais geral, do Russell Wood, que é Escravidão e Libertos. Eu teria que procurar agora de cabeça, eu sou ruim de citação. Escravidão e Libertos no Brasil colonial, na América Portuguesa. Enfim, deem uma olhada no Google, por favor, que vocês vão achar. Esse texto é um texto geral, né, mas é interessante exatamente porque ele dá essa visão, né, do período colonial de forma mais ampla, né? Acho que como um primeiro aporte, digamos assim, é bacana. A Carolina Pereira falou: gostaria de compreender a negação, se seria essa palavra, da criação das escolas médicas na América Portuguesa, tendo em vista a existência na América Espanhola desde o século XVI e na América Inglesa no século XVIII. Isso daí tem uma razão muito simples. Em 1750 e alguma coisa, há um movimento para criar uma faculdade de medicina em Minas, né? Isso é enviado, né, para o Conselho Ultramarino, para a Coroa, etc. E tal. Nós queremos tanto, etc. E tal. E a resposta do Conselho Ultramarino, se não me engano, ela é muito clara, né? Diz assim: se criarmos esses cursos, esses estudos, sei lá, alguma coisa do gênero, né? Se criarmos isso na América, né, diminuiremos o interesse, né, enfim, né, dessas populações, desses indivíduos, em virem para o reino, né? Ou seja, é claramente, né, a negação da criação dessas instituições é exatamente no sentido de buscar obrigar, né, aqueles que querem estudar a irem para Portugal, ou seja, garantir esse vínculo, né, com Portugal, né, diminuir, portanto, a autonomia, né? Vocês têm, né, sua importância econômica, né, demográfica. No século XVIII, né, o Brasil ultrapassa Portugal em população, né? Então você tem a importância de vocês, mas vocês precisam da gente, algumas coisas, né? Uma delas é o ensino superior. Então é manter esse vínculo, isso é o fundamental, né? Esse parecer é muito explícito nesse sentido. A Carolina Pereira também falou: não seria interessante uma formação profissional médica na colônia, visando o trato da população colonial e da mão de obra, seja negra ou indígena? Não, pois é, a ideia é essa, que na verdade você trouxesse de Portugal esses indivíduos formados, né? Você tinha aqui também, além desses médicos e cirurgiões, você tinha, como eu disse, esses empíricos, né, esses que vão ser chamados de curandeiros, etc. e tal. Mas você tinha também outras instituições, né? Destacando aqui, aproveitando a pergunta da Caroline para falar, né, destacar aqui os jesuítas. Os jesuítas, embora, né, fossem religiosos, eles tinham, né, boticas, né, ou seja, farmácias, né, que eram extremamente bem constituídas, né? No século XVIII, tem um viajante francês que vem ao Rio de Janeiro, né, e visita a botica dos jesuítas, que ficava no Morro do Castelo, né, no Colégio Morro do Castelo, e ele disse que não havia coisa parecida na França, né, de tão boa que ela era, né?
Ou seja, eram extremamente bem equipados com aquilo que havia de melhor, né, na medicina europeia, enfim, né, e que também atendiam, né, essas populações. Mas, de fato, né, não havia uma política sistemática, né, que a coroa tivesse uma política sistemática de atendimento às populações. A Michele Brandão falou: Professor, boa noite. Agradeço mais uma vez a oportunidade e também queria saber a partir de quando houve a utilização dos corpos humanos para estudo. Havia um atraso da medicina portuguesa em relação à africana? Há relatos históricos de cesarianas realizadas em aldeias da África muito antes de ser utilizada essa técnica na Europa. Em relação à anatomia, sem dúvida, né? Você já no século XVII, você tem estudos de anatomia, né, na Europa. E você não vai ter em Portugal, né? Então, sem dúvida, você tem um atraso aí que é fundamental, quer dizer, conhecer, né, o corpo humano, etc. e tal, é fundamental para que você possa lidar, né? E é o que vai, na realidade, garantir a superação dessa medicina hipocrática, galeniana, enfim, né, que lá tem, né, mais de 1000 anos, enfim, né? Quer dizer, é esse conhecimento anatômico cada vez mais preciso, né, que vai permitir isso daí, né? Então, esse atraso vai influenciar na própria prática, né, médica dos indivíduos formados em Coimbra, né? A Carol Pimentel falou: Professor, o senhor poderia comentar sobre a realidade indígena nesses aldeamentos? Podemos comparar a situação deles semelhante aos escravizados? Não comparar exatamente, né? A primeira coisa importante é lembrar que esses aldeados eles eram livres, né? Eles não eram escravos e não podiam ser escravizados, né? Havia até, digamos assim, políticas, vamos chamar de atração, né? Você tem, no início do século XVIII, uma denúncia contra os beneditinos aqui do Rio de Janeiro, né? Que eles tinham alguns engenhos de açúcar e eles atraíam mulheres indígenas para os seus engenhos de açúcar, e dos aldeamentos, né? E por que eles atraíam mulheres indígenas para os seus engenhos de açúcar? Para se casarem com escravos africanos, né? E por que eles queriam que elas casassem com escravos africanos? Para gerar filhos. Ora, na legislação, se a mulher é livre, né, e essas mulheres indígenas eram livres, os filhos delas eram livres também, né? Só que na prática, né, aqueles filhos acabavam incorporados, né, aos plantéis dos beneditinos, né? Então isso é alvo de uma denúncia em 1702 ou 1703, isso é alvo de uma denúncia, essa prática beneditina. Isso não é só os beneditinos, né? Isso acontecia em várias regiões, mas esses indivíduos eram livres, né? Eles não eram escravizados, né? E a Maria Regina Celestina ela chama atenção para isso, né? Quando eles trabalhavam, né, realizavam algum trabalho, eles exigiam seu pagamento, né? Mesmo que o pagamento fosse pequeno, né, fosse baixo valor monetário, etc. e tal, né? Esse pagamento, além da importância, né, monetária, propriamente dita, tinha uma importância simbólica. Era ele que demonstrava que eles não eram escravos, né? Portanto, quer meu trabalho, tem que pagar por ele, né? A gente pode considerar os indígenas como uma forma de trabalho compulsório, né? Ou seja, eles eram muitas vezes obrigados a trabalhar, né? Mas isso não é escravidão. A escravidão é uma das formas de trabalho compulsório, né? Isso é mais aproximado do que a gente verifica na América Espanhola, né? Na América Espanhola a gente vai ver que os espanhóis utilizam o trabalho compulsório indígena de várias formas, né? Encomienda, repartimento, etc. e tal, mas eles não são escravos, né? Eles são obrigados a trabalhar em certas épocas do ano para os espanhóis, etc. e tal, mas eles recebem, né, para aquele trabalho, né? E eles não são escravos, eles não pertencem aos espanhóis, assim como os índios aldeados não pertencem a ninguém. Tem um comentário aqui da Verônica Gomes. Boa noite. Parabéns ao professor Jucá pela ótima aula. É apenas um comentário. Lembrei de um artigo do Mote, Entre a Capela e o Calandu,
no qual ele discorreu sobre os padres que, no afã de curar, passaram a mesclar elementos indígenas e negros em suas curas e acabaram tendo problemas com a Inquisição. É interessante pensarmos nessas mesclas culturais, como não eram apenas os negros e indígenas, que se valiam dos conhecimentos europeus, mas que estes também se valeram de outros elementos culturais. Perfeito. Acho que a Verônica, enfim, foi perfeita. É o texto do Motte na história privada, da vida privada, né? É isso mesmo, né? Quer dizer, essas influências, né, africanas e indígenas estão ligadas a diversos contatos culturais, né, e ao próprio peso demográfico, muitas vezes, que essas populações têm, né? E numa sociedade, né, em que a presença de médicos, né, de cirurgiões, etc., é muito reduzida, né, isso também contribui para essa influência, né, desse daí. Em termos religiosos, né, é uma mistura de universos mágicos, digamos assim, né? E que muitas vezes era ao arrepio da ortodoxia, né? A gente vai ver que você tem visitações, né, do Santo Ofício, dos bispos, etc. e tal, que, né, buscavam exatamente combater essas heresias, não só da população, mas muitas vezes de certos padres, né? Então é isso, acabaram as perguntas. Gente, só vocês me mandarem o nome e o e-mail de vocês que eu anoto. Obrigada pela participação de vocês. Professor, posso fazer uma pergunta rapidinho? Claro, claro. Então, na verdade, pedir um pouco para discorrer sobre essa questão em uma sociedade, enfim, de antigo regime, principalmente cristã, ia pedir para o senhor discorrer um pouquinho sobre essa questão da proximidade com a morte na vivência cotidiana, né, sendo uma sociedade de antigo regime cristã. Uhum. É isso. Tá, joia. Ótima pergunta. Enfim, nesse tempo que a gente tem, não dá para a gente abordar todos os temas, né? A primeira coisa que eu acho que é importante é entender que a visão que a gente tem da morte não é a nossa, né? A gente pode dizer que hoje em dia a gente tem horror à morte, né? Ou seja, a gente morre em hospitais, né, geralmente, né, morre isolado, etc. e tal, né? Enfim, e a gente não gosta nem de falar em morte, né? Morte é um assunto proibido. Para essa população não é assim, não era assim, né? Não quer dizer que eles adorassem a morte, achassem, né, a melhor coisa do mundo, etc. e tal. Mas eles tinham uma visão mais natural da morte, né? Em grande parte pela própria mortalidade, que é extremamente elevada, né? Quer dizer, uma coisa que hoje para nós é uma tragédia, né? Um pai, uma mãe perder um filho, uma filha, enfim, né? Para eles era natural, né? Você tinha muitos filhos, parte desses filhos ia morrer. Era natural você perder. Não é que eles gostassem, ficassem felizes, mas, enfim, não era uma tragédia porque era algo que acontecia, né? E era uma experiência compartilhada por praticamente todo mundo que tinha filhos, né? E o que, portanto, reduzia, né, a ideia de uma tragédia. E a morte era algo que fazia parte da vida, né? No sentido de que, até pela experiência cristã, né, a morte era, na verdade, uma continuidade, né? Quando a gente vê os registros de óbito, né, no registro de óbito não estava escrito assim, morreu. Estava escrito, faleceu da vida presente. Eu sempre falo isso para os alunos, né, a Juliana, né, minha aluna, que a gente falou sobre isso, né, Juliana que está aqui, o significado dessa expressão, né? Você tem a vida presente, essa vida aqui que nós temos. Você tem a outra vida, né? Portanto, quando você falece dessa vida, mas você vai para uma outra vida, né? Então, nesse contexto, a questão fundamental é a boa morte, né? Você buscar morrer bem. Ou seja, você buscar morrer em paz com os seus, morrer em paz com Deus, que é o fundamento mais importante de tudo, né? É essa boa morte, né? E saber que a vida ela é frágil, né? E qualquer hora você vai morrer, né? Tem uma capela em Évora que é muito interessante, né? Eu fui lá, é muito curioso, uma capela forrada de ossos, né? Ossos humanos, né? Então tem crânios e ossos, enfim, ossos humanos, ela é toda forrada com ossos, né? E lá tem uma frase que é bastante clara, que diz, nós que aqui estamos, por vós esperamos, né? É uma capela do século XVI, né? Enfim, isso mostra exatamente essa religiosidade, né? São Francisco, né? Que hoje em dia a gente
né, exaltam muito como uma figura ligada à ecologia, aos animais, etc. e tal, era representada antigamente com uma caveira aos seus pés, né, exatamente pela proximidade dele com a morte, porque ele tratava a morte como uma amiga. Né? É uma visão muito diferente da nossa, né, muito distinta, e que tem a ver exatamente com isso. Né? Primeiro, com uma proximidade concreta maior da morte. Né? Toda hora, digamos assim, está morrendo alguém. Né? Então, você está sempre vendo gente morta. Isso não é alguma... E as pessoas morrem em casa. Né? As pessoas são enterradas dentro da igreja. Você está na igreja rezando e nos seus pés pode estar o seu pai, sua mãe, seu amigo, seu primo, não sei o quê, porque ele está enterrado ali. Né? Então, a morte é uma coisa próxima. E segundo, a morte não é o fim de tudo. A morte tem uma continuidade. Né? Então, é uma outra visão da morte muito distinta da nossa. Professor, surgiu mais uma pergunta aqui do Watson. Ele perguntou se você poderia indicar uma historiografia atual que trate de indígenas e a Inquisição. Indígenas e a Inquisição? É difícil. A Verônica Gomes, que está aqui nos ouvindo, seria a melhor pessoa para indicar esses livros. É um especialista em Inquisição. Eu acho que tem uma obra clássica, né, que é sobre a santidade de Jaguaribe, do Ronaldo Vanf, Heresia dos Índios. Essa seria a primeira coisa, né, que é a primeira coisa que me vem à cabeça, porque é muito interessante, né, é uma heresia mesmo, né, enfim, um fenômeno religioso do final do século XVI, na Bahia, né, que é descoberto na primeira visitação de Santo Ofício. Né? E é muito interessante porque ali você tem essas discussões sobre cultura, circulação cultural, etc., sobre mediadores culturais, né? Uma série de elementos que vão aparecer depois. Né? Essa parece a primeira obra mais significativa. De forma geral, os trabalhos sobre indígenas e Inquisição são raros nesse sentido. Tem muitos trabalhos sobre a Inquisição em si. Né? Estou lembrando aqui da Daniela Calainho, que tem alguma coisa, mas é mais ligada à escravidão africana, Inquisição de escravos africanos. Estou pensando se ela chega a falar de população indígena. Enfim. Mas é só que eu estou me lembrando aqui. Então é isso. Acabaram as perguntas. E é isso. Obrigada, gente. E agradecer também a todos. Obrigado, boa noite.